Gravados. Bom dia, bom dia. Nosso exercício de revisão 2 de matemática, tá? No caderno. Coloca aí para mim. A data de hoje, 23 de novembro. Pode falar aí quem levantou a mão, quer tirar alguma dúvida? Foi sem querer, foi mal. Foi só para ver para que serve o botão, né? É para quando o professor estiver falando, aí se você tiver alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, aí você levanta a mão, que aí eu paro para você poder falar, entendeu? É para ficar cada vez mais parecido com a sala de aula mesmo. Então vamos lá. Caderno de matemática, exercício de revisão 2. Nós vamos copiar e fazer, lembrando que a nossa avaliação acontecerá no dia 12 de dezembro. Conteúdo, razão, proporção, grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Regra de 3 simples. Vou compartilhar aqui a tela para vocês, para a gente poder começar. Amanhã, eu vou utilizar a aula de matemática para falar sobre geometria. Como matemática nós já finalizamos no livro, já fizemos uma revisão, estamos fazendo a segunda revisão agora, então eu vou utilizar a aula de matemática para a gente finalizar a geometria, ok? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Não, peraí, esse nós já fizemos, é o outro. Esse aqui. Coloca aí a data de hoje. 5 minutinhos para copiar o número 1, 2 e 3, deixando 2 linhas em cada um. Ok? Vamos lá, 5 minutinhos para copiar, que eu já vou explicar para fazer. Vamos lá. 3 minutinhos para terminar de copiar. Deixa 2 a 3 linhas no máximo. Dois minutinhos para terminar de copiar.
Vamos lá. Número 1. A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? A razão é a divisão entre duas grandezas da mesma espécie. A ordem dessa razão, a própria questão já está determinando. A idade de Pedro, 30, dividido pela idade de Josefa, que é 45. Como eu já falei nas outras aulas, a razão ela pode ser dada em forma de fração ou em número decimal. Então, o que nós vamos fazer? As duas coisas. Vamos determinar a fração, a razão em fração e em forma decimal também. Por quê? Como nossa prova é objetiva, eu posso colocar a questão e as alternativas podem estar em fração ou em número decimal. Então, por isso, vocês precisam saber os dois, tá? Vamos simplificar ali primeiro, antes de dividir. 30 dividido por 45, eu posso simplificar por 5, vai dar 6 nonos. 6 sobre 9, dá para a gente simplificar mais uma vez e depois dividir. 2 minutinhos aí para fazer o número 1. A razão é a divisão entre as duas grandezas. A razão ela pode ser na forma irredutível, onde eu pego a fração e vou simplificando até onde não dá mais, ou a razão a gente pode dividir 30 por 45. O ideal é que você simplifique a fração até encontrar a forma irredutível e depois você divide o de cima pelo de baixo. 2 minutinhos aí para fazer. Como que simplifica mesmo? Simplificar é você dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. O primeiro eu simplifiquei por 5. 30 dividido por 5 deu 6. 45 dividido por 5 deu 9. 6 e 9 dá para a gente simplificar por 3. Vai ficar 2 terços. 2 terços já é uma forma irredutível. Então, já temos ali a razão em fração, 2 terços. Agora, você vai descobrir a fração, a razão em forma decimal. 2 dividido para 3 dá quanto? 1 minutinho aí para fazer o número 1. Vamos lá. 2 dividido para 3, qual o resultado que a gente encontra? Fala aí para mim. 2 dividido para 3. 0, quanto? 6. 6, 0,666, né? É uma dízima periódica. É uma conta infinita. Então, nós já temos a razão da idade de Pedro e a de Josefa. Se fosse uma questão de marcar, você poderia marcar 2 sobre 3, 2 terços, né? Ou 0,6. Número 2. Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Cláudia resolveu 30 problemas e acertou 24.
Quem apresentou o melhor desempenho? Então, eu tenho aqui Pedrinho. Pedrinho, ele acertou 18 das 20. E vamos calcular a razão da Cláudia também. Cláudia acertou 24 das 30. Vamos fazer aí na forma decimal a razão do Pedrinho e da Cláudia para ver quem se saiu melhor. Lembrando, antes de fazer a divisão, o ideal é você simplificar. Simplifica a fração do Pedrinho e da Cláudia, depois divide. Com os resultados de cada um, dá para a gente saber qual obteve o maior empenho. Vamos lá. 2 minutinhos para terminar de resolver Pedrinho e Cláudia. Vamos lá. (18 e 20). Se a gente for simplificar por 2, vai ficar 9 décimos. Dividindo 9 para 10, 0,9. 24 por 30, dá para a gente simplificar por 6. Ou por 3 também, né? Por 3 é mais fácil quando o número é decimal. Se a gente simplificar por 3, vai ficar 8 sobre 10. Aí, se você quiser simplificar mais uma vez por 2, fica 4 quintos. 4 dividido para 5, 0,8. Então, analisando aí os resultados das razões, nós entendemos que Pedrinho teve o melhor empenho, tá? Vamos lá. A razão do Pedrinho igual a 0,9 e a da Cláudia 0,8. Então, Pedrinho teve o melhor empenho. Um minutinho aí para copiar, para a gente poder fazer o número 3. A número 3, para você verificar se a proporção é verdadeira, as razões devem ser iguais. Se você fizer o cruz-credo, 2 vezes 6 tem que ser igual a 5 ou a 30 vezes 5, né? Tanto faz a ordem aí da multiplicação. Se os resultados forem iguais, a gente coloca que são proporcionais.
Se os resultados forem diferentes, a gente escreve que não são proporcionais. Vamos lá. 2 minutinhos aí para fazer o número 3. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá. Gente, esse barulho, não sei se está saindo aí para vocês, é aqui na rua, tá? O carro do alho. É o carro do ovo. Não, não é ovo, não. Esse aqui é carro do alho. Ele fez o favor de parar aqui no meu portão. E olha que eu tô com tudo Ele fechado passa para não aqui na minha rua atrapalhar, também. mas ainda assim dá para ouvir, né? Então vamos lá. Na proporção, para acontecer uma proporção, as razões devem ser iguais. Então, 2 vezes 6, 12, igual a 30 vezes 5, 150. Então, os resultados são diferentes. Se as razões são diferentes, a gente escreve que não são proporcionais. Vamos lá. 2 minutinhos para copiar, para a gente passar para o número 4. Foi? Vamos lá, número 4 aqui, ó. É um probleminha com a regra de 3. Já até montei para vocês, mas vocês vão verificar, né, na leitura se é inversamente ou diretamente proporcional. Vamos lá. Considere um relógio com um defeito, de forma que ocorre um atraso de 3 minutos por dia. Então, em um dia, ele atrasa 3 minutos. Já coloquei ali na fração. Em quantos dias, coloquei X, levaria para ele atrasar 1 hora. Lembra que eu falei que na proporção nós temos as razões entre as grandezas da mesma espécie? Então, eu não posso botar aqui 3 minutos dividido por 1 hora. 1 hora equivale a 60 minutos. Por isso que eu coloquei o 60 ali. Então, um dia ele atrasa 3 minutos. Em quantos dias eu coloquei X, ele vai atrasar 60 minutos. Antes de montar a conta, nós vamos verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Quantos mais dias, mais o relógio vai atrasar. Então, diretamente. Se é diretamente proporcional, a gente monta o cruz credo. 3 vezes x igual a 1 vezes 60.
Vou colocar aqui de vermelho para que vocês possam resolver. Toda vez você monta a fração, antes de montar a equação, você precisa verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Diretamente, você vai fazer o cruz-credo. 3 vezes x igual a 1 vezes 60. Nesse caso, foi diretamente, porque quanto mais dias, mais o relógio vai atrasar. Em um dia, ele atrasa 3 minutos. No segundo dia, ele vai atrasar 6 minutos. No terceiro dia, 9 minutos. E assim sucessivamente. Quanto mais dias, mais minutos atrasados. Então, diretamente, 2 minutinhos para resolver essa conta. Então, você pega, eu estou trabalhando, você tem mão, você gera aqui por cima da escala. Daqui a pouco, na hora do almoço, você não fica nada, tá maluco? Tá querendo ter celular? Vamos lá, um minutinho para poder terminar. Vamos lá? 3x é igual a 60. X é igual a 60 dividido para 3. X é igual a 20. Em 20 dias, o relógio vai ter atrasado 1 hora. 2 minutinhos para copiar a questão com cálculo para a gente poder fazer o número 5. Vamos lá. Vamos lá. Um minutinho para terminar de copiar a correção para a gente poder fazer o número 5. Foi, vamos ao número 5. E aqui está o número 4, mas é número 5, tá? Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas? Nossa, ela tá rápida. Volto, peraí. Vamos lá. Quando terminar, fala ok, tá? Vamos lá.
Muito obrigada. Ok. Número 5. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Já montei ali a fração. Quantas horas levarão para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então, primeiro você vai raciocinar se é diretamente ou inversamente proporcional e resolver aí de acordo com as informações. 5 minutinhos aí para resolver o número 5. Vamos lá, 2 minutinhos aí para terminar. Você pode contar os zeros, tá? Antes de tudo, vocês acham que é diretamente ou inversamente proporcional? Quanto mais refrigerantes, mais horas a gente leva para engarrafar. Então, é diretamente. Ok? Se é diretamente, resolve fazendo cruz credo. Foi? Aqui. Se eu cortar o zero e fazer o cruz credo, vai ficar 3x, 3 vezes x, igual a 6 vezes 4, né? Então, alguém quer falar aí a resposta do número 5 antes que a gente faça? Vinte e quatro dividido para 3 Isso aí. é 8. 24 dividido para 3. 8. X é igual a 8 horas que nós vamos levar para engarrafar 4.000 refrigerantes. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar para a gente fazer o 6.
Foi, vamos ao número 6. Um ônibus a velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levará aumentando a velocidade média para 80 km? Já montei. Você vai analisar se é diretamente ou inversamente proporcional e resolver. Lembrando, diretamente as duas grandezas aumentam. Inversamente, uma aumenta e a outra diminui. 5 minutinhos para copiar e fazer o número 6. Vamos lá. Três minutinhos aí para terminar de copiar e fazer. Vamos lá, já vou botar aqui, gente, ó. É inversamente proporcional. Por quê? Porque se eu aumento a minha velocidade, o meu tempo vai ser menor, eu vou chegar mais rápido, eu vou levar menos tempo. Então, se é inversamente, a gente não faz o cruz credo. É o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, vai ficar 60 vezes, pode até cortar o zero, tá? 6 vezes 4 é igual a 8 vezes x. Vou colocar de vermelho aqui, 2 minutinhos aí para poder fazer. Vamos lá. Vamos lá. 24 é igual a 8x.
X é igual a 24 dividido para 8. Então, X é igual a 3 horas. Deixa eu chegar mais para cima aqui. Senão vai ficar a resposta muito lá embaixo. X igual a 3 horas. Então, se eu for a 60 quilômetros, eu chego em 4 horas. Se eu for a 80 quilômetros, eu chego em 3 horas. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar. Foi? Um minutinho ainda. Para a gente finalizar aqui. Foi? Todo mundo já copiou? Todo mundo ok? Posso interromper aqui? Calma aí, rapidinho. Ok. Pronto, pode ir. Ok, vou interromper aqui. Então, gente, nós já terminamos aqui a nossa revisão de matemática, tá? Nossa revisão 2, que fala sobre todos esses conteúdos que vão cair na nossa avaliação, ok? Quem ainda não copiou ou não pegou a primeira revisão, que vai do número 1 ao 6, por favor, assiste o link na plataforma, verifique o dia da aula que você faltou, ou pegue com alguém, mas o ideal é assistir, né? Porque aí vocês podem tirar todas as dúvidas. Amanhã, na nossa aula, nós falaremos mais sobre geometria. Essa semana nós já finalizamos matemática. Vamos finalizar geometria e fazer a revisão também. Ok? Nossa prova de matemática acontece na semana que vem. Tá bom? Estudem bastante. Eu acho que todos aqui, só tem umas 2 pessoas que não fizeram o teste. Quem não conseguiu fazer na plataforma, vocês sabem que tem. Dá uma ligadinha lá para a escola para poder buscar o teste para fazer lá e me avisa, tá? Senão vocês vão ficar com a nota só da prova. O teste já está na plataforma desde o dia 6 de novembro. Olha quanto tempo, já vai para quase 20 dias. Tá O bom? meu chegou? Sim, chegou. Ah, sim. Só temos 2 alunos que ainda não fizeram.
Tá bom? Aí tô falando para caso eles assistam o link depois da aula, né? Eles lembrem que tem que fazer. Tá bom? Beijinhos, muito obrigado pela atenção de vocês. Até amanhã. Até. Tchau. Amanhã nós vamos fazer geometria. Ok.